Glória a Deus. Vamos ler a passagem em Marcos 2. Vamos ler até são 11 versículos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? E está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar? Senhor nosso Deus, iniciamos, Senhor, esse momento agora da Tua palavra, convidando ao Espírito Santo a ficar à vontade para ministrar nos nossos corações. Por isso, Senhor, que nada, ó Deus, venha atrapalhar-nos. Confiamos em Ti e sabemos que a nossa casa, a nossa família que está em casa, ou alguém, Senhor, está sendo guardado por Ti. E podemos agora, Senhor, desfrutar de tudo que Tu tens para nós. Porque, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua orientação, entendendo, Senhor, aquilo que Tu quer nos falar, podemos prosseguir, ó Deus, com vitória, prosseguirmos, ó Deus, em conquista, mas debaixo, Senhor, da orientação do Espírito Santo. Ó Deus, eu quero orar também, se alguém, ó Deus, estiver com alguma dor, se alguém estiver com alguma inflamação, algum caroço, alguma situação, Senhor, que precisa de um cuidado médico, eu peço agora que o médico dos médicos toque nela, e que ela seja curada nesse instante, que o caroço suma, que a dor desapareça e que Teu nome seja glorificado nesse lugar. Assim eu oro, ó Deus, se conosco, dependemos de Ti. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Esse texto aqui é um texto que fala sobre milagres. Quando os irmãos que estão chegando, eu peço aos nossos queridos, especialmente aqueles rapazes, né, possam dar lugares às senhoras que estão chegando. E tem lugar aqui na frente, viu, pastor Alexandre? Amém. Então vamos aqui, eu vou dar uma paradinha para facilitar depois a edição. Então, a palavra de Deus aqui vai falar sobre cura, né? Mas eu quero mostrar aqui nesse texto bem conhecido sobre esse paralítico que vai ser levado na presença de Jesus. Mas eu quero mostrar aqui hoje, dentro desse tema, fortalecendo a união, a nossa união, através da fé em Cristo. E é isso que eu quero nos basear com esse texto. Porque nós precisamos entender primeiro o que é união. Então, eu fui buscar, e a gente vai buscar sempre esse significado, para a gente possa ter esse entendimento melhor. União entre as pessoas é a relação que se estabelece entre indivíduos. Então, vou repetir. União entre as pessoas é a relação que se estabelece entre indivíduos e nos permite compartilhar habilidades, conhecimento, criando uma sinergia. O que é isso? É quando há um trabalho conjunto para produzir algo de valor, que nos impulsiona para frente. Então, essa união está mostrando que é uma relação que se estabelece entre pessoas, em que nós vamos nos ajudar em habilidades, em conhecimento, em palavras, em qualquer nível de ajuda que vai ter esse comportamento que vai nos levar para frente, vai nos levar a resultados positivos. Por isso que tem uma frase que diz: a união faz a força. É uma frase, não é bíblica,
Mas é uma frase que tem um sentido. A união faz a força, por causa desse propósito. Agora, o significado bíblico de união é um conceito que se refere à harmonia, à conexão entre os crentes que compartilham a mesma fé. Então, unidade cristã é quando nós compartilhamos a mesma fé e também nos ajudamos com nossas habilidades, né? Com aquilo que a gente, às vezes, nem toda ajuda é dinheiro. Você pode entender, falou é ajuda, pense, não, nem toda ajuda é dinheiro. E eu vou te dar uma explicação nisso. Eu estava com o meu carro, né, e percebi que eu consertei, ele estourou lá a bomba d'água, né, e aí, de repente, o carro aqueceu, até falei que foi na época que eu estava levando a minha sogra para o hospital, aí fiquei naquela confusão, expliquei isso, aí fui, consertei. Aí, de repente, percebi que estava um problema no ar-condicionado. Aí tive que consertar o ar-condicionado. Então, foi bom. Mas, quando eu consertei o ar-condicionado, eu saí do ar-condicionado da empresa e fui direto para o hospital, porque eu estava dormindo com a minha sogra. Porque eu, como um marido que ama a esposa, não deixava ela dormir para poder descansar. Gostaram disso? Então, eu que dormia toda noite para que a minha esposa pudesse descansar. Então, fui direto para o hospital, ali no Badinho. E quando eu saí, eu percebi um barulho. Mas, ele deve ser o ar-condicionado, faltou alguma coisa. E aí, o pastor Tadeu, ele falou assim, passa aqui, que eu quero ver e tal. E a gente olhou ali, eu falei com ele, pastor, tem um barulhinho, eu acho que eu vou ter que voltar lá no ar-condicionado, no rapaz, para poder resolver essa situação. E aí ele já ficou preocupado, o pastor Tadeu já ficou logo preocupado. E a preocupação dele muito natural, porque ele havia indicado, e falou, será que a pessoa não fizer o serviço direito? E foi lá, tal, e ligou para mim, e me ligava, você já conhece isso, né? A filha já conhece muito bem, ele não liga só uma vez, ele liga 2, 3, porque ele precisa confirmar o problema. É uma bênção, o pastor Tadeu é uma bênção, é muito amor, eu vejo muito carinho da parte dele, né? Então, o que acontece? Eu estava aí, quando chegou de manhã, que havia acabado o período, a pessoa que ia me substituir, saí lá umas 9 horas da manhã, ele falou, pastor, passa aqui em casa, eu quero ver esse carro, esse barulho. E eu passei lá na casa dele, eu cansado, né, estava cansado, eu falei, Senhor, tem que passar lá no pastor Tadeu. Mas eu vou. E fui. Cheguei lá, aí ele preocupado, olhou, falou, mostra o barulho. Eu falei, aqui, pastor, apareceu agora, depois que eu acertei o ar-condicionado. E aí eles foi, abre o motor, mecânico, pastor Tadeu. Aí abre o motor, aí pegou, viu o óleo, olhou o óleo, não, tá bom, tal. Aí daqui a pouco eu falei, deixa eu ver o óleo da direção hidráulica. Aí eu falei assim, tem isso? Eu falei, tem isso? Eu 11 anos com o carro, não sabia que tinha óleo para direção hidráulica. Você vê o que é a amizade, né? A unidade, né? E aí essa conexão de harmonia entre nós cristãos. E aí ele foi lá, e aí eu descobri que estava sequinho o óleo. Ele falou, pastor, vai quebrar tudo isso, vai ter um prejuízo muito grande. Aí nós fomos, compramos óleo, tal, colocamos, e aí amanhã eu vou resolver, né, a troca dessa direção hidráulica. Mas por que eu estou falando isso? Porque nem sempre é dinheiro. Às vezes, a habilidade, uma preocupação, ele ficou preocupado, mas a preocupação dele foi assim, Deus te usou, pastor Tadeu. Deus te usou, porque eu ia ter um prejuízo grande, porque eu podia o carro quebrar em qualquer lugar, ou até o Igor, que eu empresto o carro ao Igor, e aí ele podia estar com a Isabela e quebrar em algum lugar, difícil de eles saírem, ou até se assustarem. Então eu falei, Senhor, muito obrigado pela amizade, pelo carinho. Então, você entende o que é essa unidade cristã? Ela vai muito mais do que recursos de dinheiro. É a gente se preocupar, é a gente ver, há uma necessidade, eu posso resolver, eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa, e certamente sempre podemos. Amém? Sempre de alguma maneira a gente pode ajudar. E união se estabelece pela concordância, por amizade. É difícil você estar unido a alguém se não tiver amizade, irmão. Não é verdade?
Então, a união se estabelece assim. Então, olha o que Amós 3, versículo 3 diz. Poderão andar dois juntos, se não estiverem de acordo? Não pode, não tem unidade. Então, precisa ter amizade. Então, para que haja, né, esse fortalecimento da nossa união, e aí eu estou falando nós como cristãos aqui, e a gente precisa fortalecer a nossa unidade, a nossa união, o nosso carinho pelo outro, a nossa preocupação um com o outro, vermos o que está acontecendo, ver o que a gente pode fazer. E aí a gente tem a igreja tem algumas formas de trabalhar, é ação social, né? E quando não é ação social, é você mesmo pode participar. Às vezes a pessoa está do seu lado, chega na igreja, ela está preocupada, você vê que o seu rosto tem uma preocupação. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, é como a gente vai agir nesse momento? Nós vamos chegar, irmão, tu está com a cara feia, né, hoje? Não. A gente precisa fortalecer a unidade nessa fé que nós temos em Cristo. E a gente fala, irmã, você está, eu senti que você não está bem. Está acontecendo alguma coisa? Olha aí a amizade. União, amizade. Porque às vezes a gente pensa, porque chegamos na igreja, chegamos em algum lugar, a gente está sempre bem. Irmão, nem sempre nós estamos bem. Às vezes nós estamos com alguma preocupação. Graças a Deus, há momentos que a gente tem um momento de alegria, uma satisfação, como eu falei, tudo queimadinho da praia, da piscina. Esse momento foi bom? Sim ou não? Foi bom, né? Quem comeu churrasco? Só para eu saber, quem comeu churrasco esse final de semana? Bastante gente. E nem convidou o pastor. Isso que foi o pecado. O pecado está aí. Entendeu? Então, é importante a gente nos preocuparmos e falarmos e ver como eu posso estender a mão. Como eu posso fazer alguma coisa? Às vezes é uma oração. Você viu, eu quando contei esse fato, a preocupação de um amigo pastor foi o quê? Olhar o carro. Eu falei, deixa eu olhar. Essa preocupação dele me livrou de um custo muito grande, porque quando quebra a barra de direção, quando quebra a direção hidráulica, o custo é muito grande. Então, de alguma maneira, eu tenho que vir para a igreja, não apenas me sentir salvo, que vou morar no céu, mas entender que a vida cristã, isso é o dia a dia nosso. A nossa vida cristã é se preocupar com as pessoas. Eu estar vivenciando a alegria dessas pessoas também. Então, isso é amizade. Está alegre, recebeu uma bênção, tem que vibrar. Eu lembro que lá em Macapá, as pessoas falavam muito disso, pastor, eu gosto de contar testemunho, a bênção para o senhor, que o senhor se alegra. Eu falei, claro, que eu gosto de me alegrar com a bênção. Comprei o carro, comprei não sei o quê. Mas isso, eu pulava lá na igreja. Assim como eu pulei pela minha neném que vem aí, né, minha netinha, né? Então, eu pulo, quando eu falei, Raquel, você está com a barriguinha pesadinha, né, Raquel? Estou vibrando, né? Com cada grávida aí, eu estou olhando a Sayase, como está desenvolvendo, né, Sayase? Então, todo mundo... E outras bênçãos, eu vi que domingo passado, o pastor Alexandre, na pregação, ele liberou a bênção que vai ter mais grávida esse ano, em nome de Jesus. Isso é amizade. Entendeu o detalhe da amizade, de união? Poxa, se tem pessoas que querem estar grávidas esse ano, querem receber a bênção de ter um filho, então o que a gente faz? Porque a gente sabe que ela precisa. A gente declara, Senhor, vai ser esse ano. E você levanta a mão comigo aí e declara, vai ser ainda esse ano. É isso. São bênçãos, né? São resultados. Eu acho que está dando problema aí. Né? Tá, amém. Então, a gente precisa... Então, o que é amizade? Como ela se estabelece? A amizade é uma relação interpessoal baseada no afeto, como nós falamos. Tem que ter afeto, confiança mútua, respeito e no desejo de fazer o bem ao outro. Isso é a amizade. Eu estou sempre preocupado em fazer bem a outra pessoa. Isso é vida cristã. Isso é evangelho. Evangelho que o pensamento desse cristão é não ver a felicidade de alguém, não fazer o bem, podendo fazer. A palavra de Deus diz que você pode fazer o bem e não faz, você o quê? Peca, está errando diante de Deus. Então, nós precisamos entender essas questões. Quando falamos unidade, na igreja, devemos nos lembrar que é o Espírito Santo quem gera esse milagre e nos torna um. Amados,
a relação de amizade, de unidade, é através do Espírito Santo. Ah, pastor, mas não existe amizade lá fora? Existe. Existem amizades, até sinceras. Mas quando a gente fala do reino, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque tudo que entra em relação a reino tem uma batalha. Falou em reino, é o seguinte, você vai fazer, vou dar uma explicação. Você vai fazer algo para você mesmo. Aí você não vê, às vezes você não vê tanta luta e tanta dificuldade. Mas você diz assim, eu vou fazer algo aqui para o reino de Deus. Aí há levante. Pode ser o que for, já há um levante. Então, nós temos que nos preocupar, entender que o Espírito Santo vai trabalhar nesse aspecto do nosso relacionamento, da nossa unidade e do nosso crescimento como povo de Deus. Apesar de sermos pessoas diferentes uma das outras, isso também. Somos pessoas diferentes. Cada um tem uma opinião, tem um pensamento, tem uma característica, tem uma forma de comer. Tem gente que gosta de comer com colher, tem gente que gosta de comer com colher, você acredita nisso? Tem gente que gosta de botar bastante comida na boca, e que o garfo é pouco. Então tem que ser com a colher. Cada um tem um jeito, cada um tem uma característica. Mas sabe o que nos une? É o propósito. Então não é porque eu sou desse jeito, o pastor Alexandre um, o pastor Tadeu outro, as pastoras... Não, mas a gente está aqui numa unidade, a igreja está aqui por um propósito, que é elevar o nome de Jesus Cristo nesse lugar. Amém? Amém, glória a Deus. Efésios 4, de 3 a 6. Então, gente, agora o que fala Efésios 4, 3 a 6? Vamos ler. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Então, essa unidade é um presente de Deus para nós. Essa unidade que Deus nos dá, esse é um presente de Deus que deve ser conservado, que a gente deve lutar por ele, porque ele pode ser destruído. É aqui que a gente precisa ter esse cuidado. A questão dessa unidade que nós precisamos nos esforçar é a ajuda do Espírito Santo, mas a gente precisa se esforçar, sabe por quê? Vocês já repararam que às vezes as pessoas contam, quando estão aqui pregando, ou você já escutou, o cristão, aquele crente deixou de ir porque o irmão não o viu e não falou com ele. Uma coisa simples. Quantas vezes eu já cheguei preocupado, porque pastor se preocupa também, então chego preocupado e às vezes eu gosto de falar com todo mundo. Vocês veem que eu vou passando, vou falando, vou cumprimentando, vou beijando, e é o meu jeito. Mas pode acontecer de um dia eu passar por você, falei com uma e já passei e fui. E eu falei, pastor, falou comigo. E aí esse cuidado a gente tem que ter, porque a gente tem que ter o vínculo da paz. Essa unção do Espírito Santo, então a gente tem que ter o cuidado. Se o pastor não falou comigo hoje, é alguma preocupação. Se aquele irmão não falou, de repente, é alguma situação que ele está passando, é alguma situação que ele passou, que trouxe uma tensão a ele, e essa tensão ele veio pensando na hora, porque acontece isso. Às vezes a gente vem para a igreja, a tensão e o pensamento está conosco. Sabe o que vai nos aliviando? É a hora da canção. É por isso que é louvor. Você começa a louvar, através dos ministros de louvores aqui, dos levitas, então a gente começa a louvar junto com eles, aí o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente e diz, descansa. A gente vai descansando e a gente consegue entrar nesse ambiente de graça e de presença do Senhor. Entende isso? Aí você já, daqui a pouco, quando saiu, já está abraçando todo mundo. Ih, rapaz, agora ficou bom. Mas então nós temos que ter essa preocupação. Porque essa unidade, esse vínculo de paz, essa unidade que o Espírito Santo nos dá, dizendo que só um Senhor, só um batismo, tudo envolvido a presença de Deus, nós precisamos cuidar. Porque crescimento envolve cuidado. Porque se nós olhamos as pessoas que estão chegando, eu como pastor tenho que orientar, né? Então, se pessoas estão chegando, elas querem ter o quê? Amizade. Elas querem ter relacionamento. Elas querem ser convidadas para participar.
E se a pessoa chega num local e vê que há um grupo, e ela está ali tentando se envolver com o grupo, vamos voltar com aquelas pessoas, e ela não está sendo notada, isso é falta de amizade, falta de união. E a gente precisa se fortalecer na nossa união através da fé em Cristo. Então a gente se preocupa, então a gente aproxima, vem cá. Olha, nós estamos pensando em hoje ali dar uma corrida na lagoa. Estou pensando isso, eu vou falar comigo. Falar, gente, vamos levar o povo um mês aí. Nós temos atletas aqui, né? Nós temos pessoas que são professores de educação física, o esposo da Andréia é corredor. Então, a gente pegar esse pessoal todo, né? A Sabrina é professora, pegar a Sabrina aí. Sabrina, vamos fazer, mas isso eu vou falar com o Igor. Não já estou programando, não. É o Igor que faz essas coisas agora para mim. Aí, então, eu falo com o Igor, vamos marcar aí dá uma volta, uma volta na lagoa. E está lá para a lagoa. Aí quem conseguir dar uma volta ganha uma medalha. Quem conseguir dar duas voltas ganha outro tipo de medalha. Aí vai ter as classes, as senhoras. Aí vai as senhoras de bengalinha. Aí as senhoras de bengala acima de 70, vai. Aí a gente vai até aí. Depois, acima dos 50, acima dos 30. Quem chegar primeiro ganha medalha. Né? E depois a gente faz uma confraternização e vem para casa. O irmão, gostaram da ideia? Amém, amém. Eu vou falar com o Igor, o Igor vai preparar isso aí e a gente vai ver esse detalhe. Amém? Vai ser bom. Então, é muito importante a gente envolver pessoas, envolver jovens, envolver senhoras, envolver homens. Amém? Então, ver pessoas. Por isso a gente faz a conexão. Um dos objetivos da conexão não é culto. Claro que cada trabalho é estipulado de uma realidade, mas é importante que haja conversa, haja papo, haja conhecimento. Amém? Então isso é muito importante. A conexão, quando a gente fala, vem a conexão, é para nós conversarmos, para a gente fazer essa conexão. Irmão, foi muito legal, né? Nós termos ido ao cinema. Foi muito... o filme é emocionante. O filme fala uma realidade do poder de Deus. Ali a gente vê poder. Eu não sei quem saiu com os olhinhos secos, porque eu chorei de um momento que teve uma parte lá difícil até o final. Né? Tinha hora que eu fazia assim. Mas, gente, eu ficava quietinho ali, segurava a onda assim. Tanto que eu estava chorando. Muito emocionante, né? Mas foi muito legal porque houve uma amizade, né? Uma conexão de várias pessoas. E aí, outra coisa que eu tive como ideia, eu estou tendo ideia agora, só que eu jogo tudo para a equipe, né? Então, outra ideia que eu tive aqui, quando tiver um próximo evento desse, já vamos marcar o lugar que nós vamos comer juntos. Porque nós saímos, aí cada um ficou sem saber, vou comer pipoca, vou comer pizza, vou comer... Agora, quando nós fizermos a próxima oração, eu falar, Igor, já marca o restaurante, vai todo mundo para esse lugar. Aí vamos lá para essa pizzaria, todo mundo vai para lá, aí a gente fecha a unidade comendo, porque se tem coisa que a gente gosta de fazer é comer também, irmão. É gostoso. Sim ou não, irmão? Sim. Então, isso faz parte do evangelho, a amizade. Você entende isso? Glória a Deus. Então, existe níveis de amizade, né? Amizade casual, essa amizade que você faz no ponto do ônibus. O cara não é teu amigo, mas você faz amizade, né? Com as pessoas, faz amizade na rua, no banco, agora não tem mais fila, né? Acho que não tem mais fila. Não, tem fila de caixa, né? Aquela caixa eletrônica, tem fila. Tem na fila. É bem menos, mas... Porque eu estava falando com o pessoal, gente, jovem não vai a banco. Jovem, irmão, se eu perguntar aqui a maioria dos jovens, banco, o que é isso? O jovem trabalha com celular. O banco dele está aqui na palma da mão, né? Mas a gente que ainda vai a banco, tem ainda uma classe que vai a banco, uma classe do século passado, entendeu? Que ainda vai a banco, que é preciso, mas a gente resolve ter esse acontecimento, né? Agora, a amizade profunda também é aqui a confiança e o amor que são mais evidentes. Os amigos compartilham suas lutas. Então, a amizade é compartilhar lutas, alegria e até suas vulnerabilidades. São aqueles com que se pode contar em momentos difíceis. Esses amigos, amizade profunda é assim.
Há amizades que a gente vai tendo, que a gente vai se conectando, mas tem amizades que são mais profundas, que a gente pode contar com aquela pessoa, a gente pode falar certas coisas, né? O próprio Jesus, você vê que Jesus, ele tinha os discípulos, mas você observa que em certo momento de dificuldade, ele sempre trazia aqueles mais próximos, né? Eu, Tiago e João. Então, essa amizade profunda. Então, vamos ver aqui. São aqueles que se pode contar em momentos difíceis com quem se constrói uma base só de apoio e oração. Daniel 2, não vamos ler, que eu não vou ler Daniel 2 todo, mas lá em Daniel 2, vai mostrar que Nabucodonosor teve um sonho. Quem não conhece esse fato, eu vou passar aqui rapidamente. Nabucodonosor teve um sonho e falou para os seus adivinhadores e todas as pessoas que estavam ali envolvidas nessa capacitação, dizer, olha, eu quero que vocês relatem o sonho para mim e me tragam a interpretação desse sonho. E houve um problema ali no palácio, porque eles pediam que o Nabucodonosor contasse para eles poderem revelar e dar a interpretação. Ele disse, não, vocês estão de graça comigo. E falou para Arioque, passa a régua em todo mundo. Mata todo mundo. E nessa informação chegou a Daniel, e Daniel falou para Arioque, espera que nós vamos aqui, eu vou buscar Deus, e Deus vai trazer uma resposta. E aqui, nessa amizade profunda que eu estou falando, ele vai buscar os 3 amigos dele. E aí a palavra de Deus diz que Ananias, Misael e Azarias estavam ali, eram amigos, eram parceiros, que haviam feito um propósito anterior na vida deles, na história ali, na Babilônia. Eles toparam uma parada, e essa parada foi o seguinte, eles tinham que comer as iguarias do rei para se preparar, para poder trabalhar no reinado. E eles disseram, não vamos comer disso não. E os 3 com Daniel toparam a parada, tiveram uma unidade. A amizade ficou mais profunda. Porque sabe uma coisa? Quer ver a gente ficar com amizade com alguém? É quando a gente vai se aprofundando em certos desafios e a pessoa topa com a gente. E a pessoa vai com a gente. E aí você fala, poxa, você estava presente. Às vezes um telefonema, rapaz, como você está? O que está acontecendo? Não, estamos juntos, hein? Não tem negócio de estamos juntos? TMJ? Estou sabendo, né? Estamos juntos. Aí você está falando ali, está se preocupando. Então, Ananias, Misael e Azarias falaram, estamos juntos nessa. Foram para a oração. E Deus trouxe resposta. Você vê como é importante a amizade profunda? E é isso também na igreja precisa ter. Nós temos essa amizade, né? E a gente sabe que alguns nós vamos ter mais afinidade, mas nós precisamos ter amizade com todas as pessoas. Todos. Mas haverá algum momento que a amizade vai ficar mais profunda. Isso é normal. Não se estranhe disso, não. Eu tenho uma amizade com o pastor Alexandre muito grande. E eu vi que ele contou no domingo passado que essa amizade foi feita referente a um tempo de convívio. Em tempo que eu ministrava na vida dele, mas muitas vezes o pastor Alexandre falava coisas que eu precisava ouvir. Porque a amizade é isso. A amizade não é só uma linha de ida, mas tem uma de volta. Então, por que nos tornamos tão amigos? Porque tinha horas, quando eu conheci o pastor Alexandre, vocês não queiram, por isso ele fala, não queira ter conhecido o pastor Alexandre. Mesmo cristão, o pastor Alexandre era fácil. Pastor Alexandre, meu irmão, sabe o que o pastor Alexandre me vetou comigo? Eu estava começando o ministério, o pastor Alexandre falou assim, não, pastor, o senhor tem que pegar os mendigos da rua e dar banho nele aqui. Eu falei, quê? Não, pastor, não, tem que trazer para o chuveiro, dar banho nele, dar roupa. Eu falei, aí fiquei calado. E quando a gente escuta alguma coisa assim, né, a gente fica calado. Vai lá para Provérbios que você vai saber o que eu estou falando. Aí fiquei calado. Mas era o jeitão dele. Era o jeitão dele. Mas um coração desse tamanho. Ele tem um coração desse tamanho. Aí eu chegava, pastor, vem cá, senta aqui. Aí falava aí, pastor, não é assim, eu não tenho essa chamada, esse nível. Ele entendia. E essa troca foi nos alinhavando, foi nos consolidando e ficamos grandes amigos. Mas tem hora que ele fala alguma coisa que é certo. Eu acato. E é importante essa troca. Então, irmão, não acha que só você é o certo. Às vezes alguém vai falar alguma coisa para você, às vezes até é novo convertido. E de repente vai falar, poxa, mas isso está certo? Isso está na palavra? Aí você, quem é você para falar? Eu estou 10 anos na igreja, meu irmão. Não tem isso. Esse nível de troca é importante. Pode ser que uma irmã, uma jovem, chegou aqui há 2 meses, há 3 meses, há 1 ano, e ela já entendeu tanto a palavra, ela entendeu que tem que ser crente de Bereia, ela vai lá, deixa eu ver se está na palavra. Aí ela aprende isso. Aí chega,
e vê alguém que está com bastante tempo na igreja fazendo algo que não está na palavra. Ela não pode falar? Como não pode? Isso é nível de amizade, mas também fortalecendo a união através do que? Da nossa fé em Cristo. Nós estamos fortalecendo a nossa união. Para nós termos um propósito, para nós vermos resultados. Irmão, a gente quer resultado. Mas ter resultado, nós temos que seguir algumas regras. É muito importante isso. Amém? Olha, Ruth, outro exemplo. Ruth e Noemi. Eu não falei se Daniel teve a resposta, não sei se fechei, mas Daniel teve a resposta, teve a revelação. E além disso, de ser abençoado, ele não esqueceu dos amigos. Se você for ver a história, ele não esquece dos amigos que oraram por ele. E, amado, nunca esqueça do seu amigo. A pessoa que orou com você, seja grato. Né? Vai lá na loja e compra uma presente para ele. Você recebeu uma bênção, e aí você, não, a bênção é só minha. Vai lá, compra um presente para ele. Aqui, amigo, o que é isso? É um presente, cara. Você estava ali comigo. É uma troca, ele precisa disso, não. Mas sabe o que é? Consideração. Sabe o que falta muitas vezes no meio evangélico? Consideração. Gratidão. É por isso que as pessoas às vezes ficam magoadas. Ela se esforçou, ela orou, ela tirou dinheiro do bolso, ela olhou o óleo lá, né, que estava vazio. Eu já agradeci o pastor Tadeu umas 3 vezes. O pastor Tadeu, Deus te usou. E eu falei isso para ele sentir que ele foi uma bênção na minha vida. Então se chama gratidão. Seja grato à pessoa. Então, isso é nível de unidade que a igreja precisa ter. Amém? 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 Fala para o seu irmão, você é uma bênção na minha vida, meu irmão. Estamos aprendendo. Amém? Então, Ruth e Noemi tiveram um investimento e cuidado. A história dela é muito linda, mas eu quero falar o seguinte, Ruth decidiu não ficar na sua terra. Depois lê esse livro, é bem pequeno. Mas Ruth, a Noemi, desculpe. A Ruth, desculpe. A Ruth desejou ficar ali com Noemi. Eles tiveram problemas sérios, perdas familiares, tudo. Mas Ruth falou, estou com você aqui, estou contigo. E essa amizade, esse companheirismo, né, que elas tiveram, trouxe bênção para a vida de ambas. Não foi só da sogra, foi para Ruth também. Então foi bênção para ambas. Então, amado, vai aprendendo isso. Quando você abençoa, você é abençoado. Não tem jeito, é regra. Você semeou, vai ter colheita boa. Semeou bom nessa amizade, vai ter colheita boa. Amém? Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmão, de vez em quando o pastor precisa ensinar. O pastor queria ouvir sobre a ceia, você já ouviu muito. Qualquer dia eu falo outra vez. Hoje o pastor Alexandre vai dar a palavra, né? À noite. Mas a gente precisa saber regras de viver a boa vida cristã. Porque é por isso que tem pessoas que estão machucadas, feridas, porque ninguém fala que tem que se acertar. Não adianta eu pregar sobre perdão se eu não sei nem nível de unidade. Se eu não sei nem que eu preciso ser grato. Eu preciso falar muito obrigado. Tem gente que não sabe falar obrigado. Uma coisa tão normal. Poxa, estou agradecido. Cara, não pesa. Mas são coisas que a gente precisa aprender a nível do evangelho. Então a gente passa a ser crentes mal educados. Mas nós não somos, amém? Amém. Ah, glória a Deus. Então, amizade com Deus é outro nível. A gente precisa ter amizade com Deus. Esse nível de amizade com Deus é relacionamento. Nós sabemos, e Gênesis mostra isso, né? Logo nos primeiros capítulos, quando o homem falha, Deus mostra relacionamento, amizade, preocupação. Olha a preocupação. A amizade, sabe que ele está passando sufoco, porque o homem se sentiu nu, se sentiu sem presença. Então, cara, quando Deus falasse assim, na nossa linguagem aqui, na nossa pregação, esse cara, ele está mal, ele está na pior, ele não tem como resolver esse problema. Isso é nível de amizade. Esse relacionamento é um relacionamento de alguém que é amigo, se preocupou e disse, eu vou dar uma solução, e deu uma solução e trouxe uma resposta através de Jesus Cristo. Então, a gente precisa manter esse relacionamento com Deus. A gente não pode ter só amizade com Deus na hora que a gente precisa de alguma coisa. A pior coisa de um amigo, eu falo assim, amado, você falar que tem 100 amigos, você é um doido. Porque não existe isso. Não existe isso. Amigo é algo muito, assim, ó, é uma classe muito,
né? Hã? É restrito, é seleta ali, ó. Então, você valoriza os amigos. Eu tenho algumas pessoas que falam, cara, você é um amigo para mim. Eu não tenho muitos amigos, mas o que eu tenho eu valorizo. Então, você tem que entender o que Deus fez. Ele trouxe um relacionamento, então eu não posso chegar e só procurar Deus quando eu preciso. Porque eu ia falar, a pior coisa de um amigo é quando ele só te procura quando precisa. Ele só te procura para falar de problema, para você ir para o hospital com ele, para você dar uma carona, para você não sei o quê, para você... vamos, porque hoje eu quero ver o cinema, mesmo que seja coisa boa, só quando é para ele. Mas quando é para cá, não tem um amigo. E a pior coisa é essa amizade interesseira. E às vezes, sem percebermos, estamos fazendo assim com Deus. Estamos tendo uma amizade com Deus de interesse. Só busco a Deus quando preciso, pelas bênçãos que Ele vai me dar, e não pelo aquilo que Ele é. Entende isso? A igreja está aqui comigo? Diga amém. Amém. Então você precisa entender isso. Isso é evangelho. É entender o Deus que nós servimos e a amizade que temos com Ele. Amém? Amém. Vamos ao texto. Observe que eu falei que é ensinamento. Mas nesse texto agora nós vamos concluir. E eu já estou indo para a conclusão. Eu precisava dar essa parte primeira para você entender esse nível de amizade. A gente vai ver no texto agora, pode deixar ali que eu vou, em Marcos 2, no versículo 1. Vamos ver uns detalhes aqui para nós concluirmos a nossa palavra hoje. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Olha só. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Olha, se eles souberam que Jesus estava outra vez, olha só, pouco dia depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, é porque Jesus já esteve antes. Isso é fácil de observar. Então, se ele já esteve antes, alguma coisa aconteceu anteriormente, sim ou não? Porque onde Jesus passava, as pessoas vinham procurá-lo, e Jesus, sempre com compaixão, atendia as pessoas. Seja o que fosse. Eles atendiam ao ponto que a gente sabe que tem texto que o atendimento ficou tão demorado que precisou alimentar o povo. Tal a preocupação de Jesus. Mas Jesus estava voltando para essa cidade chamada Cafarnaum, entrou numa casa e começou a ministrar. E ministrando. E por que ele ministrava? Porque o milagre, a gente pensa que Jesus só chegava lá, tá, o que você precisa? Cura. Então, não, Jesus ministrava a palavra, porque ele não vai contra o que ele fala. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. E ouvir vem pela palavra de Deus. Então a gente precisa, nesse momento que eu estou falando, Deus está trabalhando algo no seu coração que você precisa. Que precisa, porque isso vai fortalecer mais você, isso vai fortalecer mais as suas amizades, valorizar tanto os seus amigos, valorizar a sua família e valorizar o povo de Deus aqui nesse lugar. Amém? Aqueles que estão chegando. A gente não vai passar por eles sem percebê-los. Mas aqui, nesse detalhe, a palavra de Deus diz que Jesus estava ensinando ao povo, ensinando aquelas pessoas, e as pessoas estavam ouvindo. Ao versículo 3, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Quando eu li esse texto, a gente sempre fala só dos 4, mas a palavra de Deus diz que não eram 4 só. Diz que tinham homens, e entre esses homens, se tinham 5, 6, não se sabe, mas tinham pessoas, mais do que 4, mas entre essas pessoas, 4 resolveram o quê? Carregar. E aí eu quero observar um nível de amizade aqui, porque eu preciso pontuar alguma coisa nesse momento que esses homens resolvem isso. Porque eles não resolveram à toa, assim, do nada. E precisa, para que a gente possa estabelecer essa amizade, como se estabelece a amizade, eu preciso pontuar 3 pilares: proximidade, energia e tempo. Eu preciso me aproximar da pessoa, eu preciso gastar um pouco de energia, e todo o movimento que eu faço, eu converso, tudo essa energia, e tempo. Às vezes nós não queremos gastar tempo. Queremos que as pessoas sejam nossa amiga, mas não queremos gastar tempo com conversa. Irmão, esse negócio de a paz do Senhor e tchau, isso não é conversa. Vai quebrando isso aí em nome de Jesus.
É? Ah, no final eu abraço 2 ou 3, falei que o Tom falou nada. Você só abraçou. Entenda isso. Você precisa falar, olha, depois parar um pouco, conversa, fala com pessoas, porque tem pessoas que só sabem cumprimentar, acha que isso fez um... Poxa, já evangelizei, já dei 3 abraços. Que é isso, amado? Você precisa conversar com pessoas, gastar tempo. Às vezes você fala de alguém, de Jesus para alguém, você precisa gastar energia e gastar, às vezes, o Uber para que a pessoa venha. Você quer que a pessoa venha, vem para a igreja, a pessoa está até sem dinheiro. Mas vem para a igreja, vem a pé, Deus é contigo. Não vem a pé nada, paga o Uber, vai lá buscar ela. Chama aí, né? Fala com o Valtinho, que o Valtinho ajuda. Né, Santos? O Valtinho é o nosso diácono muito carinhoso, né? A gente pede qualquer coisa a ele, se precisar, ele ajuda mesmo. Por isso eu falei o nome dele. Mas faz isso, gasta tempo. Isso é importante. Então eu imagino aqui, eu penso que esses homens, eles acreditavam em Jesus. Alguma coisa aconteceu com esses homens. Presta atenção aqui, uma linha de raciocínio. Eles não pegaram o cara, vamos lá, não. Alguma coisa já havia acontecido com alguns deles. Ou com ele ou com a família. Porque Jesus curava criança, curava senhoras, curava homens, curava soldados, curava quem precisasse. Não havia acepção de pessoas. Por certo, eles já tinham uma experiência. E com essa experiência, eles começaram a falar, olha, cara, Jesus está aí. E ele, cara, a gente está aqui comendo churrasco nesse feriado. Pensa aqui comigo, já que tem um feriado. Estamos ali comendo aquele churrasco. Isso aí, Jesus está aí. Churrasco de quê? De cordeiro. Está ali comendo aquele churrasco, aquele pãozinho, né? Está ali conversando, daqui a pouco ele vai... E Jesus está aí. Mas o nosso amigo, nós que conhecemos ele está sempre nessa dificuldade. Ele até come churrasco, ele tem movimento das mãos, ele come, mas ele não pode participar, ele não pode correr com a gente, ele não pode andar, ele não pode pegar por ele mesmo. Alguma coisa começou a passar por ele, mas há uma solução. Se nós somos amigos e se tem alguém que é poderoso para realizar milagres, por que nós não levamos nosso amigo lá? Isso que eu pensei, ele fala, vamos levar. Isso eu topo. Porque alguém pode ter falado, cara, eu tive uma experiência com Jesus tremenda. Você sabia que eu estava com uma dor de cabeça, cheguei lá, uma enxaqueca, rapaz, eu dormi a noite toda. Jesus falou, na fala de Jesus, veio o poder, eu fui curado. Outro pode ter falado, rapaz, a minha esposa, porque você pensa que só aquela senhora do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus, muita gente, rapaz, Deus diz que muitos tocaram nas vestes de Jesus e foram curadas. Pode ser que um deles tenha falado, rapaz, a minha senhora, ela estava enferma, não estava bem, ela foi lá, tocou, ela encostou lá, não sei o que, ela disse que empurraram ela encostou, a vez de está curada. Aí ele falou, mas então por que nós não vamos levar ele? Nós somos amigos ou não somos amigos dele? A amizade, se é a preocupação dele, ele gostaria de andar, e se há uma oportunidade para ele andar, vamos arriscar, vamos pegar ele, vai lá. Cara, isso é amizade. Isso é fortalecer a unidade, a união através da fé em Cristo. E eles levaram, a palavra de Deus diz que eles levaram. E porque eu creio que eles acreditaram. Então, a importância de estarmos unidos na fé em Cristo, essa unidade gera uma atmosfera de unção. Irmão, você quer ter uma atmosfera de unção? A palavra de Deus diz que nessa unidade, Deus o quê? Ordena a bênção. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando há discórdia, quando não há preocupação. Eu não estou falando nem de confusão, quando não há preocupação, quando eu estou nem aí. Né? Tinha uma música, não estou nem aí, estou nem aí. Já ouviu alguma coisa assim, que veio aqui? Não sei se existe, mas já ouviu alguma coisa assim. Existe? Então você não pode ser crente, estou nem aí. Você tem que estar envolvido, porque isso traz uma atmosfera de unção, quando eu me preocupo. Porque no mínimo eu vou orar. Entende isso? Quando eu me preocupo, no mínimo eu vou orar. O Senhor tem misericórdia, eu não posso orar, mas tu podes. Aí tu vê a solução, porque vamos ser uma atmosfera de glória, de presença. A nossa cultura, a cultura que nós temos trabalhado, eles vão para o 2º ano, tem 4 pilares. Crença, missão, visão e valores. A crença é que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A missão é alcançar os perdidos com os princípios do Evangelho. Os valores,
A missão é alcançar os perdidos e construir um ambiente sob a lógica de amor. É ganhar os perdidos e construir um ambiente sob a lógica do amor e respeito. Olha a amizade aí. Então, a gente precisa construir um ambiente de amor. Um ambiente não só de palavra, mas de expressão, de atitude. Onde as pessoas falam, rapaz, eu tenho sentido o amor junto com aqueles meus irmãos. Que a gente possa ser conhecido pelo amor. Amor expresso, não falado apenas. Amém, irmãos? Estão aqui comigo? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós temos uma visão, estamos comprometidos com esse princípio. E os valores de fé, gratidão, obediência, humildade, oração, esses são nossos valores. Algumas experiências aqueles homens tiveram. Eu coloquei, eles tiveram alguma experiência. Então, a nossa experiência com Cristo nos encorajam a não desistirmos. Guarda isso aí. A tua experiência com Cristo vai te encorajar a não desistir diante das dificuldades. Os desafios que se levantam, tentando nos paralisar, ou te paralisar, ou até desanimar. Então, essas experiências que nós vamos tendo em Cristo, elas nos encorajam. As nossas experiências nos levam a não desanimar. Porque se tem coisa para nos desanimar, é só viver. É só deixar as coisas acontecerem. Daqui a pouco acontece um detalhe para tentar desanimar. Mas a sua experiência com Cristo vai te fortalecer a não desanimar. Vamos para o texto de Davi. Davi, todo mundo conhece essa história dele, mas eu quero falar um detalhe. Davi chega lá para levar uns queijos, levar um alimento para os seus irmãos. Aí, quando ele chega, escuta um cidadão lá do outro lado do vale, porque já viu um vale de lá entre as montanhas, porque é assim que eles brigavam, ficavam um lado de cá, outro do lado de lá. E havia um soldado chamado Golias, agredindo durante 40 dias o povo de Israel. Davi chega ali, quando chega Eliabe vai falar com ele, rapaz, o que está fazendo aqui? Olha só o detalhe, eu vou para essa parte. Eliabe chega assim, o que está fazendo aqui, garoto? Tu não é soldado, está sendo capaz de fazer alguma coisa? Ele começou a querer saber que aquele homem estava ofendendo, agredindo o povo de Israel, o Deus soberano. Ele disse, rapaz, quem é você? E às vezes é isso que acontece. A gente tem que ter cuidado. Porque às vezes as situações tentam nos desanimar. E Deus está te impulsionando à frente. Deus está te impulsionando a falar. Tem experiência. Você tem uma experiência que diante das dificuldades, tu não vai parar. Deus quer te fortalecer para você vencer esse março, mas vencer o ano todo. Então não deixa que as coisas, porque tem a questão da amizade, mas tem a questão das preocupações que vem e tenta desanimar, parar você. Então Davi tentou, Eliabe tentou paralisá-lo. Mas Davi continuou com o seu propósito. A palavra de Deus diz mais à frente, no capítulo 17, a palavra de Deus diz lá no versículo 48 e 53, não vamos ler. Então a palavra de Deus diz que ele enfrenta o Golias, porque ele tinha uma experiência. Por isso ele conta da experiência. Ele tinha uma experiência com Deus e disse, isso não vai me desanimar. A tua experiência com Deus, você tem que se agarrar nela. Você tem que se agarrar nela. O amigo Espírito Santo está dizendo, se agarre nessa experiência. E em frente você vai vencer. Ele se agarrou nessa experiência e ele correu em cima daquele Golias e venceu. Mas sabe o que acontece? Essa disposição dele levou todo o exército de Israel a lutar contra os filisteus. Só que a gente não coloca isso. Amado, às vezes a sua atitude vai fazer toda a tua família vencer. Alguém tem que se colocar. Alguém tem que ser amigo da família. Alguém não pode deixar, não, esse levante aqui. Não, vai acontecer, vai passar, vai conquistar, vai fazer isso, vai ser um grande servo de Deus, porque eu vou me posicionar. Eu vou ficar aqui na brecha. E vou lutar, porque Deus é comigo. Assim que você tem que falar, Deus é comigo. Então não adianta esse levante. E por causa disso, o povo, você vai ver mais à frente, o povo de Israel se animou. Quando ele viu a cabeça de Golias cortada, se animou. Partiu para cima. Então entenda isso. Entenda esse nível, né, dessas suas experiências com Deus. Então voltemos ao texto. Eu vou pular alguma coisa, nós temos a ceia. Mas voltemos ao texto aqui. Esses homens levaram para ele até Jesus e se depararam com a multidão. Essa foi a dificuldade, a multidão. Então, eles, quando viram a multidão, eles foram com o propósito, nós vamos levar esse nosso amigo, porque eu acredito que era amigo. Tinha um conhecimento. Nós vamos levá-lo. E levar. Quando chegou lá, olha o empecilho. A multidão. E falaram, eles podiam falar assim, gente, rapaz, a gente carregou ele até aqui, eu não sei se houve troca. Disse 4 levaram
Mas, dependendo da distância, Alan, você sabe que quando a gente pega um peso, dependendo da distância, você fala, amigo, troca aqui, aí vem outro. Porque não eram só 4. A Bíblia não fala. Mas diz que tinham mais pessoas. Pode ser que eles trocaram ali, mas no momento, quando ele viu a multidão, ele disse assim, não, nós vamos dar uma solução nisso aqui. Ele vai ter um encontro com Jesus. A gente vai fazer qualquer coisa, amado. É isso que é amizade. Você vai fazer qualquer coisa para o seu irmão ser abençoado, para a sua família abençoada. Você não pode desistir. Amém? Amém? Então, essa unidade que Deus quer. E eles pegaram, a palavra de Deus diz que eles arrumaram o meio, abriram um buraco em cima do teto e desceram aquele homem ali. E aquele homem foi totalmente curado. Primeiro, Jesus curou a alma dele, dando a ele salvação. Depois, Jesus traz uma experiência tremenda para ele, que ele ser curado no seu corpo. Então, eu concluo a minha palavra hoje, né? Eu não quero me estender, mas eu concluo a minha palavra hoje dizendo o seguinte, é esse amigo especial que nós temos, o amigo Jesus Cristo. Que ele, através do Espírito Santo, tem se preocupado com você. E ele quer que esse relacionamento seja mútuo. Haja essa troca entre você e ele. Você precisa, ele conhece quando estamos preocupados, como estamos aflitos, com uma necessidade, ele sabe. Por isso que a gente precisa fortalecer essa unidade de fé, mesmo com o Senhor Deus. Através de Jesus. Jesus morreu na cruz, nós já sabemos disso. Mas não sabemos e deixamos ele lá na cruz. Sabemos que ele venceu para acompanhar-me cada dia. Sabendo que eu vou ter desafios. De repente uma palavra, depois pode ser uma multidão, pode ser como Neemias, eu não dei o exemplo, né? Mas Neemias que teve Sanbalate, Tobias e Gesem ali tentando atrapalhar a obra, mas ele ficou firme. Levante vai ter. Mas a palavra de Deus diz, se nós andarmos nessa unidade, você vai ter força para vencer. O Senhor não quer que você se sinta sozinho. Eu tenho Jesus. Olha, Ele quer que você tenha Ele, mas que você tenha amigos, parceiros. É isso igreja, irmãos. Igreja é ter gente junto. Igreja não é entrar, eu falei com Jesus e vou embora só com Jesus. Não. A Jesus, quando mandou os discípulos para fazer a obra dele, vai de 2 em 2, sozinho não dá. Vai de 2 em 2, porque se um fraquejar, o outro levanta. Se acontecer alguma coisa, o outro está esperto. Porque às vezes um está orando, aí está acontecendo um negócio e fala, o negócio ficou feio aqui. Vamos usar o nome de Jesus e libertar essa pessoa. Então, dependendo do que acontece, é melhor ser 2 do que 1. A gente pensa que isso é casamento. Mas é melhor ser 2 do que 1. É melhor ser um grupo unido do que um grupo separado. Porque na unidade, inimigo não vai poder entrar na tua casa, não vai poder tocar nos seus filhos, não vai poder tocar no seu marido, porque nós vamos estar numa unidade de fé e o Espírito Santo vai trabalhar e vai trazer a vitória para nós. Você crê nisso? Então toma posse. Toma posse. Eu já chamo os nossos levitas. Toma posse disso. Toma posse, pega essa palavra hoje. E diz, sim, eu estou entendendo, Senhor, a amizade. Eu preciso fortalecer a minha união através da fé em Cristo. Eu preciso fortalecer a minha comunhão com meu irmão através da minha fé em Cristo. Eu preciso fortalecer a minha amizade, a minha união com o Espírito Santo através dessa fé que eu tenho em Deus, através da fé. E aí eu vou vendo os resultados do Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé para nós orarmos.